Esse poema deveria ser escrito em inglês. Esse poema deveria ser escrito em alemão. Esse poema deveria ser escrito em francês, em sueco, em espanhol, em meu adorável norueguês, talvez em finlandês, dinamarquês e holandês. As línguas bálticas deveriam decidir por si. Nada de versão do poema em belarusso. Nada de versão do poema em russo. Nada de versão do poema em ucraniano. O resto, por sua escolha. Esse poema deveria ser escrito nas línguas das organizações de direitos humanos, de preocupações expressadas múltiplas vezes por políticos europeus. Então, deveria eu me acostumar com a ideia de que eu possa ser levada para a prisão pelos homens vestindo preto, pelos homens à paisana, pelos homens com 4 letras gordas nas suas gordas costas pretas? Senão, o meu país não ganhará liberdade nenhuma. E isso poderia não funcionar, como sempre. Deveria eu aceitar que eu poderia apanhar e finalmente ser condenada por isso, pois eles diriam, eu gritei slogans anti-estatais como liberdade ou soltar todos os prisioneiros políticos. Eu nem precisando gritar nada disso, como meus amigos do Facebook e milhares de amigos de outras pessoas, para ser detida e batida, não precisarei gritar nada, não precisarei fazer nada, só ficar quieta, só ser. Eu sei que preciso me acostumar com esse pensamento por via das dúvidas, porque é tão provável acontecer. Puxa, ainda não salvei aqueles telefones para quem ligar em caso de detenção. Não posso falar isso em belarusso. Não posso falar isso em russo. Não posso falar isso em ucraniano. Só em inglês, I'm afraid. Só em alemão, ich habe Angst. Só em norueguês, jag är rädd. É suficiente para outras opções? Por favor, use o Google Tradutor. As traduções deveriam ser mais ou menos precisas. Estas não são aqueles estranhos idiomas do leste europeu, com as suas engraçadas letras cirílicas. Tenho medo, como você teria no meu lugar. Se você morasse em um país que não está livre, que tem o mesmo presidente por 26 anos. Oh, meu Deus! Mais do que 2/3 da minha vida eu passei como uma pessoa louca no poder, em qual nunca votei. Eu não posso falar isso em belarusso. Mas meus pais votaram. Toda vez votaram nele. Todas as 6 vezes. E eu acho vão fazer isso pela 7ª. Tenho medo de perguntar. Uma vez eu era uma menina pequena e corajosa, levei um tapa na cara de minha mãe por não ser patriótica o suficiente. E meu pai chegou a ser o membro da comissão eleitoral local. Tenho medo de perguntar se ele foi honesto, contando os votos. Não tenho certeza. Graças a Deus ele está aposentado agora, mas as regras lá ainda são as mesmas. Eu não posso falar isso em belarusso. Eu não posso falar isso em russo. Perdão, é um longo poema, porque é uma longa história. Eu passei mais de 2/3 da minha vida sob o poder do homem em que nunca votei, que assediou e oprimiu e matou, dizem. E quando eu vou para festivais literários lá fora, e quando eu falo inglês, eu tento contar a história complicada do meu país quando me perguntam
como se eu fosse outra pessoa, como se eu fosse que nem essas muitas poetas e escritoras europeias que não precisam se acostumar com a ideia de que elas possam ser detidas e batidas pela liberdade do seu país. Como se minha história feia fosse apenas uma história áspera que eu posso facilmente tirar da antologia dos contos modernos da Europa, porque é longa demais e chata demais. Quando eu conto isso em inglês, eu quero fingir que eu sou vocês, que eu não tenho essa experiência dolorosa do constante protesto e constante falha. Essa sensação chata de frustração e desânimo. Eu quero fingir ter esperança, porque quando eu falo isso em belarusso, eu entendo, a gente entende. Não há nada que possamos esperar. Então, perdoe minha aflição em português quebrado, minhas queixas leste-europeias sem fim. Tendo lido os livros que você leu, eu ainda quero ter esperança. Eu ainda creio no direito a ter esperança. Essa esperança poderia fazer um ninho no meu telhado e cantar seus cantos em belarusso, não em russo.